As dificuldades financeiras têm sido um dos piores problemas da atualidade. São inúmeras, milhares, milhões de pessoas endividadas. Imagina isso no final do ano. Falta de programação, falta de ordem, mas existem situações financeiras que só um milagre. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre batalhas espirituais nas áreas financeiras. Há batalhas financeiras que não se resolvem com mais esforço humano, mais trabalho ou mais estratégias naturais. Existem barreiras invisíveis, espirituais e emocionais que travam a prosperidade e que bloqueiam portas e mantêm ciclos repetitivos de escassez, mesmo quando a pessoa é fiel, trabalhadora e temente a Deus. E a Bíblia ela revela que nem toda limitação é material. Muitas são espirituais e só são rompidas quando o homem se humilha diante do Senhor por meio de jejum, de oração e do alinhamento do coração. O jejum não serve para convencer a Deus, para que Deus nos dê algo, mas para nos reposicionar espiritualmente diante dele. E há jejuns que fazem sobrenaturais acontecerem, destravar portas, abrir janelas e vir portas financeiras de surpresa, milagres, milagrosos mesmo. Quando o nosso coração também está desalinhado com a provisão, também se desorganiza a provisão que vem do Deus. Quando a alma carrega pesos ocultos, mágoas, rebeldias, pecados não confessados, alianças erradas, contratos errados, incredulidade e até o próprio amor ao dinheiro faz com que a gente chegue a viver em escassez. O fluxo dos céus é interrompido quando a gente está em erro. Está escrito que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, em Isaías 59:2. Essa separação não afeta apenas a comunhão espiritual, mas também as áreas práticas da nossa vida, incluindo a área financeira. Muito jejum pedindo prosperidade, mas pouco jejum pedindo revelação. Poucos pedem a Deus que mostre onde há barreiras que começaram, onde o erro foi plantado, onde o princípio de Deus sobre a abundância foi quebrado. A palavra declara que existe uma lei espiritual da semeadura e da colheita, e essa lei nunca falha. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6:7. Barreiras financeiras muitas vezes não são castigo, mas são colheita de decisões feitas fora da vontade de Deus. Alianças impuras, desobediências conscientes e inconscientes, ou até mesmo padrões familiares de pecados não tratados. O jejum bíblico expõe essas raízes. Ele traz à luz aquilo que o dinheiro sozinho não resolve. Uma pessoa pode estar devendo 10 mil e você dar 10 mil para ela e ela pode quitar todas as suas dívidas. Não passará tempo, ela estará devendo 20 mil. Então o problema nunca foi o pagar as dívidas. O problema é controlar os gastos para não ter novas dívidas. Quando Jesus disse que certos tipos de opressão só saem com jejum e com oração, Mateus 17:21, ele estava revelando que existem cadeias que não se quebram com palavras, mas com renúncias. Há espíritos de miséria, espírito de devorador, de desperdício, de dívidas constantes, de falta de prosperidade e de ansiedade financeira que só perdem força quando a carne se cala e o espírito assume o governo. A Escritura ensina que o devorador atua quando princípios espirituais são violados. Em Malaquias 3 temos esse princípio básico. Deus não fala apenas de oferta, mas de aliança. O problema não é dinheiro, é fidelidade a Deus. O problema não é o valor, é a obediência a Deus. Quando o coração se inclina mais para a segurança financeira do que para a confiança em Deus, cria-se um ídolo invisível. E todo esse ídolo exige sacrifício.
mas nunca libera a sua vida. Há pessoas que trabalham muito, mas vivem cansadas. Tem pessoas que conseguem trabalhar muito e ganhar muito, mas sempre estão endividadas, nunca têm dinheiro para nada. Vivem frustradas financeiramente. Outras ganham bem, mas tudo se dissipa. Algumas até prosperam por um tempo e depois perdem tudo novamente. Isso não é o acaso. A Bíblia afirma que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Se há dinheiro com dor constante, ansiedade, medo, conflito, vazio, algo está fora do eixo espiritual. O jejum para romper barreiras financeiras não começa pedindo aumento de salário, mas pedindo limpeza. Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Esse tipo de jejum, ele confronta as intenções do nosso coração e revela as motivações. Quebra pactos ocultos com o sistema desse mundo e nos realinha a mente com a mente de Cristo. Jesus ensinou que não se pode servir a dois senhores, porque amar o dinheiro acima de Deus gera cegueira espiritual. Mateus 6,24. Muitos não percebem que estão presos, não por falta de recursos, mas por excesso de apego. Quando o dinheiro governa o coração, Deus se retira do centro. E onde Deus não governa, o céu não flui. Durante o jejum, o Espírito Santo começa a mostrar escolhas erradas, sociedades impróprias, negócios que nasceram fora da vontade de Deus, ajudas financeiras que se tornaram pesos espirituais e até heranças emocionais ligadas à escassez. Há pessoas que cresceram ouvindo palavras de miséria, derrota, medo, e essas palavras se tornaram fortalezas na mente dela e elas continuam repetindo as mesmas frases que pais e avós diziam. E a Bíblia declara que a vida e a morte estão no poder da sua língua. Provérbios 18, 21. O jejum, ele ajuda você a quebrar essas fortalezas, a entender o que você está fazendo ou falando e eliminar isso da sua vida. Isaías 58 revela o jejum que agrada a Deus. Aquele que rompe as cadeias, que desfaz os jugos, que liberta os oprimidos. O texto afirma que aquele que rompe cadeias, o texto da Bíblia nos afirma em Isaías 58 que depois desse jejum a luz rompe como a alva e a justiça vai adiante da glória do Senhor e ela protege por trás. Esse é um jejum que destrava caminhos, inclusive caminhos financeiros, porque remove o que bloqueia a seu favor. Remove o que bloqueia as bênçãos de Deus de vir para você e assim favorecendo você. Quando essas barreiras espirituais caem, Deus começa a liberar direções e deve-se ouvir essas direções. A prosperidade bíblica não é apenas ter dinheiro, mas saber onde ir, quando agir e quando parar. Muitos perdem financeiramente por falta de direção espiritual. A palavra diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Veredas tortas geram perdas, caminhos endireitados geram provisão. Esse jejum não é para te enriquecer por vaidade, mas para alinhar você com o propósito de Deus. Deus prospera quem pode administrar sem se corromper. Ele libera recursos para quem não troca caráter por vantagens. O reino não confia riquezas e há um coração dividido. Quando o altar é restaurado e é somente para o Senhor, a provisão volta a fluir para a sua vida. E agora, para terminarmos, vamos fazer uma oração forte
para romper barreiras financeiras em nossas vidas. Incline sua cabeça e vamos orar juntos. Pai santo e justo, eu começo esta oração me humilhando diante da tua presença, ó Pai. Eu reconheço e confesso os meus pecados, conscientes e inconscientes, Senhor, e peço perdão pelas minhas falhas, pelas decisões tomadas sem te consultar, pelas alianças erradas, pela incredulidade e pela ansiedade, pelo amor ao dinheiro, pela desobediência aos teus princípios. Peço perdão também pelos pecados cometidos por aqueles que estão sobre a minha autoridade espiritual, meus familiares, por palavras de escassez, de medo e de murmuração, Senhor. Lava-me com o sangue de Jesus e limpa o meu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és meu Pai, meu provedor. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pelo sustento até aqui. Mesmo quando eu não percebi, obrigado porque nunca me faltou o essencial. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende da minha perfeição. Obrigado porque o Senhor cuida de mim e conhece cada necessidade antes mesmo que eu fale. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em posição espiritual e declaro: toda barreira financeira que não vem de Deus seja quebrada agora. Eu repreendo o espírito devorador, o espírito de miséria, o espírito de escassez, de desperdício, de dívidas constantes e de bloqueios financeiros. Eu renuncio a toda aliança contrária ao reino e a todo o pacto emocional com a pobreza. E toda mentalidade de derrota, Senhor, eu renuncio. Declaro que minha casa, meu trabalho, meus caminhos estão debaixo do governo do Senhor. Que o Espírito Santo revele toda a raiz que precisa ser arrancada, toda decisão que precisa ser corrigida e toda porta que precisa ser fechada. Eu declaro que o favor do Senhor me alcança, que portas alinhadas com o céu se abrem e que a provisão vem com paz, sem dor e sem peso. Eu te louvo, meu Pai, porque sei que Tu és fiel. Louvo-te porque Tua palavra não falha. Louvo-te porque a minha confiança não está no dinheiro, mas em Ti. Seja glorificado na minha vida, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ficamos com essa palavra, com essa oração, com esse jejum, em nome de Jesus Cristo. Amém.